E hoje eu trago para você a fascinante história da diabetes, desde os papiros até a tecnologia implantada nos dias de hoje. Imagine você, uma pessoa sentir sede excessiva. Imagine que essa pessoa, ela começa a urinar sem parar, emagrecer até ficar pele e osso e por séculos ninguém entender o que estava acontecendo. Hoje nós sabemos e nós denominamos essa doença como diabetes. Mas no Egito Antigo eles não sabiam e por mais de 3.000 anos os médicos, filósofos, eles começaram a tentar entender o que estava acontecendo até que eles chegaram no denominador comum, no órgão chamado pâncreas. A história que você vai conhecer hoje, ela foi uma das maiores descobertas. Eu sou Ana Paula Reis, eu sou enfermeira nutricionista, especialista em diabetes e hoje a gente vai viajar por essa história fascinante que sempre mudou a história da medicina. Bom, nós começamos por uma escrita feita em um papiro. Então a gente já tinha lá por volta de 1500 antes de Cristo, um escritor famoso, ele deixou um papiro chamado Papiro de Eber. Se eu tiver errado, me corrija na pronúncia. E dentro desse papiro de Eber, um dos documentos médicos mais antigos da humanidade, ele tinha uma condição que ele deixou lá registrada: urina abundante, sede intensa e fraqueza progressiva. Só que esses egípcios, eles não sabiam que era um metabolismo, eles não sabiam que isso acontecia por causa da glicose. Até porque eles desconheciam hormônios, eles nem sequer sabiam que existia um pâncreas. Eles acreditavam somente que tinham fluidos corporais que precisavam ser equilibrados e permanecer em homeostase nas pessoas. Então, quando as pessoas urinavam demais, eles acreditavam que existia ali uma falha na circulação daqueles líquidos. E geralmente o tratamento ele consistia em ervas, misturas, algumas recomendações até religiosa. Só que na prática, o que acontecia? Os pacientes eles continuavam morrendo. Porém, depois que passaram-se os anos, por volta ali de 1500 antes de Cristo, alguns médicos indianos eles começaram a perceber que a urina dessas pessoas que já tinham diabetes, elas começavam ali juntar formiga, mosca e insetos. Olha para vocês verem a perdi a palavra, né? Olha para vocês verem a coincidência. Então, e esses pacientes que tinham essas características nessa urina também tinham sede intensa, emagrecimento, fraqueza. E aí, essa doença lá na Índia, ela recebeu o nome de Madmoeba, que significa urina de mel. Então, pela primeira vez, eles conseguiram diagnosticar que a pessoa tinha açúcar na urina sem usar microscópio e sem usar o laboratório. É o que a gente tem lá em Eclesiastes, né? Salomão já falava: não há nada novo debaixo do céu. Só observando a natureza. E é impressionante que eles chegaram a essa conclusão há 2000 antes da descoberta da glicose. Olha para vocês verem como que essa trajetória da descoberta da diabetes, ela é muito legal. E aí por volta de 250 antes de Cristo, se teve o surgimento do nome diabetes, que significa passar através. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela tinha a diabetes, como ela urinava muito, tinha sede intensa, eles acreditavam que a água era simplesmente um líquido que atravessava o corpo sem ser aproveitado. Só que aí, o médico da Capadócia, o que ele fez? Ele conseguiu
transcrever, né, essa ocasião como uma doença que derretia carnes e membros. Hoje a gente falando das complicações da diabetes, né? E uma descrição próxima, como se a gente estivesse falando da diabetes tipo 1 hoje, onde o corpo ele não encontra a glicose e ele vai aonde? Em órgãos que tem ali o estoque de glicose guardado, para que ele possa virar energia, para que ele possa sobreviver. Só que aí, durante esses anos, a gente teve muitos avanços, como se fosse hoje, né, com a tecnologia, com chat, só que para eles lá era só observação. E a diabetes, ela continuava sendo rara. Na verdade, muitos pacientes morriam antes mesmo de receber qualquer diagnóstico. O conhecimento ele ficou por muito tempo estagnado, mas ao mesmo tempo as práticas elas estavam ali sendo observadas. Porém, lá no século XVI, XVII mais ou menos, nós tivemos um médico que ele teve a curiosidade de provar a urina de um paciente que estava com diabetes. E o que ele percebeu? Exatamente, que essa urina ela era doce. E por essa urina era ser doce, ele colocou o nome de diabetes mellitus, que vem do latim mel, passando a se chamar diabetes mellitus. Então foi nessa época que a diabetes mellitus, oficialmente ela foi chamada justamente por causa dessa doçura dessa urina. No entanto, outros médicos ingleses também eles viram que essa urina ela não estava somente dentro do sangue, da urina, mas essa glicose não estava somente dentro da urina, ela também estava dentro do sangue. E aí eles começaram a ver que quando eles deixavam essa urina secar, apareciam cristais de açúcar. Só que ele foi além. Esses cristais de açúcar também foram vistos no sangue. Então, nasceu nessa época a compreensão que a diabetes ela é uma doença metabólica. Muito interessante, né? Médicos descobrindo, a gente tem aí uma população que sofria, no entanto, elas morriam porque não sabiam o manejo da diabetes, mas para a época já era muito avançado. E aí, quando a gente chega na revolução da anatomia, no século mais ou menos 18, 19, a gente já vem com a descoberta dos laboratórios. Então, a gente tem aí uma ciência mais sofisticada, a gente tem uma tecnologia mais sofisticada. E aí, eles começaram a avaliar os órgãos de perto. E nessa busca por entender a diabetes, Paulo Langes, ele começou a analisar o pâncreas. E nessa análise do pâncreas, ele começou a entender que dentro do pâncreas tinha ali algumas células diferentes dos demais tecidos que existiam ali. Então, ele denominou essas células, que eram diferentes, de ilhotas de Langeres, ou seja, dentro daquelas ilhotas que eram fabricadas a insulina. Olha para vocês verem. E aí, esse jovem alemão, ele começou a ver o funcionamento desse metabolismo da glicose. E quando ele viu, ele não sabia, claro, a função dessas células. Naquele momento, ninguém imaginava que aquelas células elas pudessem mudar a história da medicina. Décadas depois, eles descobriram como que era feito o metabolismo da insulina. Tá fazendo sentido para você até agora? E como que essa descoberta ela trouxe para gente uma mudança na qualidade de vida e como que a história até hoje ela vem fazendo a qualidade de vida das pessoas que têm diabetes acontecerem? E é exatamente que a gente tem que entender que durante 3.500 anos de observação, o maior mistério ainda prevalecia. Qual que é a função do pâncreas?
Qual era exatamente a função do açúcar no sangue? E essas respostas elas vieram 20 anos depois, quando os pesquisadores eles começaram a retirar o pâncreas de animais para poder saber como que essa insulina trabalhava em um corpo humano. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, compartilhe e acompanhe essa série do papiro à tecnologia em diabetes. Eu sou Ana Paula e acredito que você e eu podemos salvar vidas com conhecimento.